Olá você, bem-vindo, eu sou o professor Porfírio e este é o Mundo da Filosofia. O tema de hoje da nossa conversa, do nosso diálogo filosófico é sobre a vida. Às vezes as pessoas me procuram para perguntar sobre a vida. Algumas delas acham que eu, como filósofo, poderia ajudá-las a compreender os momentos em que elas atravessam nos seus relacionamentos pessoais. E quando digo aqui relacionamento, não me refiro apenas aos amorosos. Digo relacionamentos pessoais gerais, como a amizade, o trabalho, a família, etc. Mas, infelizmente ou felizmente, não sei bem ao certo, pois percebo que os colegas psicólogos hoje estão tendo um trabalho desgraçado para dar conta da demanda de tantos problemas psíquicos que surgem nas pessoas no nosso dia a dia. O desequilíbrio psicológico parece ser um desafio contemporâneo e precisa ser superado aí pela psicologia. Mas vamos ao nosso tema. A verdade é que, infelizmente, a filosofia não pode colaborar muito com as questões psicológicas, senão apenas fornecer aí alguns subsídios para a reflexão de como podemos compreender o nosso pensamento em determinadas situações. Como quando alguém me pergunta sobre o que é a vida. Ora, o que é a vida como conceito, talvez eu possa dar algumas respostas, mas como definir a sua vida, como seria para cada um de nós, aí fica realmente muito difícil. Mas vamos aí. Há 3 caminhos para a nossa reflexão sobre a vida como conceito. O primeiro caminho é vê-la pela biologia, isto é, uma visão mais científica da coisa. Nesta visão, a vida é a junção de alguns fatores biológicos e genéticos que se conciliam para gerar aí, biologicamente um ser existente. Ser este que se desenvolve nas condições naturais e vem ao mundo, ganha consciência e mais ou menos a partir dos 25 anos começa a apodrecer. Sim, a vida biológica inicia seu processo de degeneração a partir dos 25 anos. E de lá para cá, a única coisa que resta para nós é morrer. Entramos e saímos do mundo como um ser orgânico que se desenvolve e que, em determinado momento, começa a apodrecer até o momento final e fatídico da morte. Neste caso, a vida é a morte. Somos biologicamente determinados a morrer. É claro que você pode querer viver 90 ou 100 anos, mas esses tempos, a mais ou a menos, não mudam o fato da sua verdade biológica. Você vai morrer. Em um determinado momento, vamos constatar que a vida é a ausência de morte e a morte é a ausência de vida. Nesta luta constante, dialética entre vida e morte, a vida biologicamente é o surgimento de um ser orgânico que se desenvolve e após determinado período morre. O segundo caminho que nos leva à reflexão sobre pensar a vida é o ponto de vista da religião. A vida aqui apenas seria uma etapa para uma outra vida. Há aqui um elemento comum em todas elas, pelo menos em quase todas, que nos dá a possibilidade de pensar que é assim, uma vida após a vida. E aqui, nesta perspectiva religiosa, a vida leva à vida. Há uma vida após vida em que a morte nada mais é que apenas uma passagem, uma fase, uma etapa a ser cumprida. Morrer é apenas um lance de escada para alcançar um outro patamar. Na comparação entre a morte na biologia, na ciência e a morte na religião, vemos que enquanto a ciência, a morte é uma determinação final, apenas se morres e ponto. Na religião, ela não é o final, é uma passagem. Mas anote aí, há sempre um mas quando a coisa começa a ficar boa e aí é que vem a pergunta. Uma passagem para onde? Para a salvação ou para a danação, conforme a religião. Para algumas, essa danação é o retorno a esta vida, para outras é o inferno. Não importa em qual religião, o que vamos ver é que há uma passagem para uma vida que supomos ser melhor que essa. Porém, o viver na religião tem lá as suas complicações. A vida para a religião tem exigências e tais exigências passam por valores que devem ser seguidos para que possam ser alcançada a tal
pós-vida prometida. Para melhor explicar a nossa compreensão, vamos fazer um paralelo aí da vida com um contrato de um seguro de vida. Isto é, há na religião uma proposta de seguro de vida pós-vida, mas para que você alcance o prêmio do seguro, isto é, a pós-vida, você tem que ler os termos desse contrato, desse seguro. E notem, o prêmio do seguro só ocorrerá após o sinistro, isto é, a morte. E aí é que entram as vistorias do sinistro. Para receber o prêmio, você precisa estar em dia com o contrato que você fechou com a seguradora, isto é, com Deus. Sim, você tem que ter em mãos o contrato de seguro que Deus ou os deuses estabeleceram para que você tenha acesso a esta vida pós-vida. E notem, não há um chat ou telefone 0800 para receber as orientações. No máximo, há um representante humano, tal qual você, que apenas se apoia na perspectiva de uma vida pós-vida, na mesma carta de crédito que você tem, a fé. Isso significa dizer que na religião a vida e a pós-vida é um ato de fé, em que você segue os termos do contrato assinado entre você e Deus. Aqui a fé é fundamental para a vida e consagrá-la aos objetivos constituídos pela religião, no qual você, como crente, deve seguir. Se não o fizer, não faz o menor sentido você me dizer que creio em um Deus. Ainda neste exemplo, é como você fazer um seguro e dizer que tem seguro, mas você não pagou as mensalidades. Lamento informar, nesses termos você não tem nada. Você diz que tem o seguro, porém, na hora do sinistro, na vistoria do seu contrato, você não terá a sua garantia de vida, pós-vida. Ou seja, não receberá o seu prêmio, pois você não cumpriu o contrato. Por isso, a vida na religião deve ser entendida pelos princípios da fé, que garantem os objetivos pessoais e explicam, de modo sobrenatural, é claro, o sentido da vida para aquele que nela crê. Mas cabe ressaltar que esse sentido da vida na religião foge ao entendimento de alguns humanos, exatamente por não ser algo que se acredita ser universal. A fé aqui é um dado extremamente subjetivo, pois está na consciência de cada um de nós acreditar que esta vida é apenas uma passagem para uma outra. Pois bem, retomando, vimos que a vida na ciência tem uma determinação, que é a morte, e vimos que a vida pela religião não há uma determinação, mas uma finalidade, que é a salvação. Pois bem, nos falta analisar a vida como conceito da filosofia. A filosofia toma a vida por princípios muito parecidos com o da ciência, em que o princípio maior é a vida é finita. Há um ponto determinante na vida e este ponto é a morte. Somos finitos e, como tal, nascemos para morrer. Ora, mas a questão que fica é, se vamos morrer, para que então viver? Alguns filósofos pensaram a respeito dessa questão. Sócrates, na Grécia Antiga, por exemplo, foi um deles. A partir dele, podemos entender o que é a vida. Na obra Apologia de Sócrates, temos um panorama muito preciso do que pensou ele sobre a morte. Nesta obra, o filósofo grego traz um pensamento sobre a vida e nos diz, de modo até assustador, que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ora, esse pensamento socrático é assustador, pois nos remete a pensar sobre o que é esta frase. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Quais são os objetivos de uma vida humana que recebe um valor que permite dizer eu vivi uma vida bem vivida? O que está em jogo nesta reflexão? Bem, sabemos que a morte é determinante da vida. Como eu disse, vamos morrer. O que faz uma vida ser vivida, então, não é a sua finalidade, pois o final é a morte, mas é o caminho que leva até ela, uma vida examinada. Para Sócrates, cada passo dado nesse caminho de vida tem que valer a pena, não somente como Sócrates, mas como humano, pois de fato, examinar, analisar, compreender é o sentido de uma vida que faz uso da razão, ou seja, da sua capacidade de ser humano. E aqui está o ponto alto da filosofia de Sócrates. O ser humano que pensa e age como humano vive.
um humano cuja condição existencial não se estabelece em um caminho sozinho, mas junto ao outro. A vida é um caminho cujas escolhas são dadas por nós, na consciência que temos de nós mesmos e do mundo. E aqui entra a frase de Sócrates, que eu gosto muito e que, se bem entendida, coloca-nos no centro da nossa própria vida. Conheça-te a ti mesmo. Um conhecimento de mundo que exige que eu seja conhecimento de mim mesmo. E aí vem a pergunta que exige o exame da razão sobre mim mesmo. Quem eu sou? Cuja resposta primeira só pode ser uma. Eu sou humano. Por isso, a vida que Sócrates se refere é uma vida formada por pessoas e coisas, em que o cuidado desse caminho na vida, até a fatídica morte, é saber examinar quem são as coisas e quem são as pessoas. De fato, somos humanos, porque somos um legado de uma existência humana. Existência que não começou agora com a minha vida, mas com a vida humana lá atrás na primitividade e que se estendeu até os dias de hoje. E aqui talvez seja o maior dos motivos para que as pessoas me procurem querendo saber o que é a vida. Pois, ao que parece, estamos perdendo a nossa capacidade de compilar em nós mesmos quem somos. E, se de fato estamos perdendo esta capacidade de nos entender, volto na visão da filosofia de Sócrates para reafirmar a sua convicção. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Pense nisso. Agora, se você me perguntar o que é ser humano, aí é tema para uma outra reflexão. É isso aí. Eu sou o professor Porfírio e este é o mundo da filosofia. Até mais!